Olá, Nova Infantil! Que bom que estamos de volta para mais um domingo aqui no Nova Infantil. E eu sou o tio Maidson. E eu sou a tia Giovana. E agora vai começar a Hora da Música! Fique de pé e vamos dançar! E vocês meninos já sabem, vão cantar e dançar igual o tio Maidson. E as meninas vão dançar igual a tia Giovana. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Muito bem, Nova Infantil, continue de pé, pois vamos cantar mais uma música. O sabão lava, o sabão limpa, o sabão lava, o sabão limpa. Lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, nele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava, o sabão limpa. E agora vocês podem sentar, porque chegou a hora do nosso quadro do É legal ou não é legal? E a nossa brincadeira de hoje, Nova Infantil, é basquete. Cada tio terá 3 chances para acertar. E quem acertar mais vezes irá começar o nosso quadro de hoje do É legal e do não é legal. E Nova Infantil, como os meninos são muito cavalheiros, quem vai iniciar hoje vai ser a tia Giovana. Então, Nova Infantil, meninos, torcendo pelo tio Maidson. E as meninas vão torcer pela tia Giovana. Então vamos fazer essa contagem, tia Giovana. Prepare aí pra jogar na posição, tia Giovana. E vamos lá, Nova Infantil. E é 1, e é 2, e é 3, e vai! Primeira tentativa, Nova Infantil. Segunda. E Nova Infantil, a tia Giovana conseguiu acertar uma bola. E agora, meninos, torcendo pro tio Maidson aqui. Agora é minha vez. Tia, pode começar a nossa contagem dos meninos? E é 1, e é 2, e é 3, valendo!
E nova infantil empatou. E como os meninos são muito cavalheiros, quem vai iniciar a brincadeira de hoje vai ser a tia Giovana, representando as meninas. Vamos lá, tia Giovana. Mesmo. O nosso primeiro quadro de hoje. Olhem essa imagem, nova infantil. A criança está falando coisas boas, agradáveis. E nova infantil, falar coisas boas e agradáveis. Isso é legal ou não é legal? É legal. Isso mesmo, nova infantil. É muito legal quando você fala coisas boas, agradáveis, pois isso agrada a Deus. E isso vai fazer com que as pessoas queiram ficar perto de você. Então, falem coisas boas e agradáveis. E a nosso segundo quadro de hoje será o que você não deve fazer. Nova infantil, olha só essa imagem. Essa criança, ela tá xingando, falando palavrão pro seu amigo. E nova infantil, falar palavrão pra qualquer pessoa é legal ou não é legal? Não é legal. Nova infantil, não é nada legal quando você fala palavrão pros seus amigos. Palavrão é uma palavra feia, que ofende, xinga e que deixa as pessoas tristes. Nova infantil, essas palavras não agradam o coração de Deus. Crianças, se vocês ouvirem alguém falando palavrão, não repita. A Bíblia fala que as palavras, elas têm que ser agradáveis e gentis para todas as pessoas. Nova infantil, e agora que vocês aprenderam que devemos falar sempre coisas boas para as pessoas, fique de pé e vamos cantar uma música que fala que devemos ter cuidado com o que vemos, ouvimos e falamos também. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Pé, pé. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. E agora vocês podem sentar, porque chegou a nossa segunda parte do nosso quadro do É legal ou não é legal? Nova infantil, e a nossa segunda brincadeira de hoje, o nome dela é a brincadeira do golfe. E como ela vai funcionar? Vai ser uma competição entre meninos e meninas, e nós vamos ter 3 chances para utilizar essas bolas e tentar acertar em um dos 3 buracos utilizando esse taco. Quem conseguir uma maior quantidade de pontos de bolas atravessando o buraco vai iniciar o nosso quadro de hoje e aprender algo especial. Não é mesmo, tia Giovana? É isso mesmo. Prepare sua torcida aí em casa e vamos começar. E nova infantil, como os meninos são muitos cavalheiros, quem vai começar hoje vai ser a tia Giovana. E vamos lá, nova infantil, vamos começar a nossa contagem. Preparada, tia Giovana? Preparada. E é 1, e é 2, e é 3, e valendo! Primeira tentativa.
Segunda tentativa. Entrou e saiu, mas valeu. Nova infantil, a tia Giovana, ela conseguiu acertar uma bola. E agora é a vez dos meninos, que vai ser representado pelo tio Maidson. Prepare sua torcida aí, nova infantil. Tia, você pode fazer a nossa contagem? Posso. E é 1, e é 2, e é 3, valendo! Primeira tentativa, deu certo. Só não ficou lá dentro, tia, mas tá valendo, hein? Segunda. Terceira tentativa. E nova infantil, quem venceu foi os meninos. E a gente vai começar pegando a nossa primeira imagem para aprender algo novo para sua vida. Nova infantil, olha só essa imagem. A criança, ela está orando antes de comer. E nova infantil, orar antes das refeições. Isso é legal ou não é legal? É legal! Isso mesmo, nova infantil, é muito legal quando você ora antes das refeições. Isso mostra que você é uma criança grata, que agradece pelo alimento que Deus lhe dá. Deus, ele fica muito feliz com sua oração. Por isso, ore sempre antes de comer. E agora, nova infantil, nós vamos para a nossa próxima imagem, como não devemos fazer com a tia Giovana. Nova infantil, olhem essa imagem. A criança esqueceu de orar e comeu. E nova infantil, não orar antes de comer. Isso é legal ou não é legal? Não é legal. Isso mesmo, nova infantil. Não é nada legal quando você come e esquece de orar, pois assim você não agradece a Deus pelo alimento que Ele lhe deu. Então, ore antes de comer. Nova infantil, e agora que aprendemos que devemos orar antes das refeições, fique de pé e vamos cantar uma música que fala o nome dos 12 discípulos. Escolhidos por Jesus para ajudar a espalhar a lei do amor que Ele trouxe para nós. Vamos conhecer os 12 discípulos, 12 homens escolhidos por Jesus. A cada dia aprendiam como ter a fé para melhor viver. Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu, Judas e Tadeu, Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união. Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu, Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu, Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união. E com Jesus viviam em união. E com Jesus viviam em união.
Nova Infantil, continue de pé, pois agora iremos cantar uma música que fala que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo leu. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo leu. A Bíblia é mandamento. A Bíblia é sagrada. A Bíblia é decreto. A Bíblia é inspirada. A Bíblia é a palavra de Deus. E agora vocês podem sentar, porque chegou o momento da nossa oração. Repita tudo o que eu falar. Querido Deus, Querido Deus, me ajude a ser me ajude a ser uma criança uma criança agradecida agradecida por tudo. por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Nova Infantil, foi muito bom ter você aqui conosco. Esperamos vocês no próximo domingo. E não saia daí, pois agora irá começar a História Bíblica. Olá, Nova Infantil! Que bom ver vocês aqui mais uma vez para nós escutarmos mais uma história bíblica. Mas antes da nossa história, nós temos que lembrar as nossas regras. Você vai lembrar comigo aí na sua casa as nossas 3 regras. E nossa primeira regra é sentar educadamente, isso mesmo. E você já sabe, né? Aí na sua casa, você senta num lugar confortável, que você possa estar olhando aí para a sua tela. Mas não pode ficar dormindo, ó, senão você vai perder a história, não é? Aqui no Nova Infantil a gente senta com perninha de chinês, né? Mas aí você pode sentar em um lugar confortável, certo? Muito bem. E agora a nossa segunda regra é prestar atenção. Então, abre bem seus olhos aí, fica com os ouvidos bem atentos para você não perder nenhum detalhe da nossa história. E a nossa terceira regra é fazer silêncio. E essa é das mais importantes, ó, porque para você prestar atenção, você precisa ficar em silêncio. Então, você vai ficar quietinho aí, ouvindo tudo, prestando atenção, sem fazer nenhum barulho, certo? Muito bem. Agora que nós já lembramos das nossas 3 regras, nós vamos então aqui, ó, para nossa revisão do mapa da vida de Jesus. Uau, Jesus já fez muitas coisas, não é? Já estamos quase no final do ano e agora nós vamos revisar a nossa última história que a gente ouviu. Então você vai lembrar aí comigo na sua casa o que nós aprendemos. Então, na semana passada nós vimos que Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado, né? Ele estava lá na cruz. E aí a Bíblia fala que 2 homens foram pedir autorização do governador. Você lembra o nome do governador? Era Pilatos, isso mesmo. E o nome desses 2 homens, você lembra quem eram? Olha só aqui. Era o José de Arimateia e Nicodemos. Isso mesmo, eram homens importantes lá do povo de Israel. E eles foram até o governador Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Eles queriam pegar o corpo de Jesus para preparar e assim poder colocar no sepulcro, né? Sepultar o corpo de Jesus. E aí, então, esses homens pediram a autorização do governador. E olha só, eles foram lá. Você lembra o que eles fizeram com o corpo de Jesus? Olha só aqui, ó. Eles enfaixaram o corpo de Jesus, prepararam tudo, ó, com os panos, os lençóis de linho. E aí eles pegaram o corpo de Jesus e colocaram no sepulcro, lembra? O sepulcro era aquela caverna. Era como se fosse uma caverna. E aí eles colocaram o corpo de Jesus ali dentro. Mas você lembra quem foi até o governador também? Ficou sabendo que colocaram o corpo de Jesus aqui? Você lembra quem foi? Olha só. O chefe dos sacerdotes. Ele não ficou satisfeito. Ele chegou lá com o governador Pilatos e falou: governador,
aquele povo de Israel, eles podem querer pegar, os discípulos podem querer pegar o corpo de Jesus e dizer que ele ressuscitou. Então, nós queremos pedir que você coloque guardas lá, lembra? E aí, então, Pilatos autorizou, e olha só quem foi vigiar o sepulcro. Os guardas foram lá vigiar o sepulcro para que o corpo de Jesus não fosse roubado, né, como eles achavam que seria. E aí, Nova Infantil, você lembra o que aconteceu? De repente, quando aqueles guardas estavam ali, apareceu alguém. Lembra aí na sua casa? Fala aí pra tia. Isso mesmo, apareceu um anjo, olha só. E aí a Bíblia diz que houve um grande terremoto e aqueles homens, ó, caíram ali no chão como mortos. E eles ficaram, ó, ali caídos como mortos. E lembra o que o anjo fez? Olha só, o anjo, a Bíblia diz que aquele anjo, ó, rolou a grande pedra. E olha só o que tinha acontecido. Jesus não estava mais ali porque Jesus ressuscitou. Isso mesmo. Ai, quando aqueles guardas acordaram, eles levantaram, ficaram apavorados. E eles saíram correndo. Você lembra para quem eles foram contar? Olha só, lembra aí? Para o chefe dos sacerdotes, isso mesmo. Eles disseram, olha, levaram o corpo de Jesus, ele não está mais lá. Lembra o que os chefes dos sacerdotes falou? Deu dinheiro para eles e falou, agora vocês têm que mentir. Para que as pessoas, vocês têm que falar para as pessoas que o corpo de Jesus foi roubado, que ele não ressuscitou. Olha só a Nova Infantil. E aí, a Bíblia diz então, ó, que depois, algumas mulheres foram, ó, depois que passaram alguns dias, as mulheres foram lá, ó, ver o corpo de Jesus. E você lembra o que aconteceu? Quando elas chegaram, eles não estavam lá. E você lembra qual é o nome dessas mulheres? Fala aí pra tia. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Isso mesmo, essas 3 mulheres foram lá. Mas elas não encontraram o corpo de Jesus. E nesse momento apareceram duas pessoas. Quem eram? Vocês lembram? Olha só. Isso mesmo, os anjos apareceram ali para falar com aquelas mulheres e falaram, por que vocês estão chorando? Vocês não sabem que o corpo de Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. Ai, aquelas mulheres, ao mesmo tempo que elas ficaram assustadas, elas ficaram alegres com aquela notícia. E elas saíram dali correndo para contar para os discípulos. E 2 discípulos foram correndo lá ver o sepulcro. Você lembra quem eram? Fala aí para tia. Olha só. Pedro e João, eles saíram correndo também para ver ali o sepulcro, mas a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, só encontraram os lençóis que enfaixaram Jesus. E aí, crianças, no outro dia, a Bíblia diz que apenas uma mulher, no mesmo dia, na verdade, né? Uma das mulheres só veio ao sepulcro. Você lembra quem era? Maria Madalena, isso mesmo. Maria Madalena chegou ali e aí ela começou a chorar. E de repente a Bíblia diz que apareceram 2 homens. Mas esses 2 homens, na verdade, ó, um era o anjo e o outro, você lembra quem era? Olha só quem era. Jesus. Jesus estava ali, mas a Maria não reconheceu Jesus. E ela falou, levaram o corpo do meu Senhor. Ela achava que era o jardineiro. E aí a Bíblia diz então que Jesus falou assim, Maria! E quando Jesus falou o nome dela, você lembra o que aconteceu, Nova Infantil? Maria reconheceu a voz de Jesus e ela falou uma coisa diferente na língua dela. Você lembra o que foi? Fala aí pra tia. Ela disse assim, Rabone. Isso quer dizer mestre. Ela reconheceu que era Jesus quem estava ali, que Jesus estava vivo, ele tinha ressuscitado. E nós aprendemos uma lição muito importante, que você vai repetir aí comigo na sua casa. Vamos lá? Jesus tem poder para vencer a morte. Uau! Que lição importante nós aprendemos, Nova Infantil. E essa foi a nossa história da semana passada. Agora nós vamos ouvir uma nova história. O que aconteceu depois disso com Jesus. Olá, Nova Infantil. Eu sou a tia Diana e eu estou aqui com você mais uma vez para contar a história bíblica. E você lembra de onde vem a nossa história? Desse livro aqui, não é?
A Bíblia é a palavra de Deus. Isso mesmo. E você lembra? A Bíblia é 100% verdade, não é? Porque foi o nosso Deus que escreveu. E o nosso Deus só fala a verdade, isso mesmo. E todas as histórias que estão escritas nesse livro aqui, ó, Deus deixou pra gente. Para que a gente possa aprender, ó, a obedecer a Ele. E fazer as coisas do jeito que agradam a Ele. Isso mesmo. E hoje nós vamos ouvir mais uma história especial sobre a vida de Jesus. Nós vamos continuar e nós vamos saber o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Então vamos lá com a tia, me acompanha aqui. A Bíblia diz que passaram alguns dias, né, depois, 3 dias, na verdade, depois que Jesus ressuscitou. Depois que ele morreu, passaram os 3 dias e Jesus ressuscitou. E ele foi então, e apareceu lá para Maria Madalena, e aí ela saiu contando para várias pessoas o que tinha acontecido. E sabe o que aconteceu, Nova Infantil? A notícia se espalhou por toda aquela região. E olha só o que aconteceu. A Bíblia diz, então, que 2 homens estavam andando no caminho para um povoado chamado Emaús. E aqui vai representar Emaús. Ó. Repete aí com a tia o nome do povoado. Emaús, isso mesmo. E esses 2 homens estavam vindo lá de Jerusalém. E eles estavam conversando aqui no caminho. E a Bíblia diz o nome de um deles. O nome de um deles era Cleopas. Repete aí comigo. Cleopas, isso mesmo. E o nome do outro a Bíblia não diz, porque não sabemos porquê, mas ele era também um seguidor de Jesus. E eles estão andando ali no caminho. Olha só os rostos deles. Eles estavam tristes, sabe por quê, Nova Infantil? Porque eles tinham ouvido, eles tinham visto tudo o que aconteceu com Jesus, que ele foi crucificado, que morreu. E eles não sabiam ao certo como tinha sido a ressurreição de Jesus. Então eles estavam ali conversando no meio do caminho, quando de repente, sabe quem apareceu para eles, Nova Infantil? Olha só, a Bíblia diz que num instante Jesus apareceu para eles lá no meio do caminho enquanto eles conversavam. E aí Jesus perguntou para eles assim: o que vocês estão discutindo? Aí aqueles homens falaram: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Aí Jesus perguntou: o que aconteceu? Que coisas foram essas? E aí Cleopas falou para Jesus: ah, você não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades, eles mandaram matar Jesus. E agora já faz 3 dias que ele morreu. E aí Jesus então virou para eles e falou assim: ai, como vocês custam a entender? Vocês não lembram que os profetas falaram a respeito de Cristo? De tudo que devia acontecer com ele, para que ele pudesse entrar na sua glória? Ai, crianças, sabe do que Jesus estava falando? Jesus estava falando das coisas que foram escritas há muito tempo atrás pelos profetas de Israel e que aqueles homens não estavam lembrando. E aí, sabe o que mais? Cleopas falou para Jesus: ah, e você sabe mais uma coisa? Algumas mulheres foram lá no sepulcro e não encontraram Jesus, o corpo dele. Só tinham alguns panos. Os panos que estavam enrolados no seu corpo estavam no chão. E elas viram anjos. Aí Jesus, então, ó, começou a contar a história da Bíblia para eles. E eles, então, ó, foram caminhando em direção ao povoado de Emaús. Enquanto eles caminhavam, a Bíblia diz, ó, que Jesus ia contando a história da Bíblia, desde lá do comecinho da criação do mundo até aquele momento. E aí, crianças, ele foi contando tudo e que, na verdade, tudo que está escrito na Bíblia, olha só, tudo que está escrito, desde o primeiro capítulo até o último capítulo da Bíblia, tudo está relacionado a Jesus. É a história dele, é sobre tudo que está aqui na Bíblia, é sobre Jesus. Então Jesus foi contando toda a história para aqueles homens e eles, ó, foram caminhando em direção ao povoado de Emaús. E quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que já era o finalzinho da tarde ali, já estava chegando a noite. E eles convidaram Jesus para um jantar. E olha só o que eles prepararam para Jesus.
Bíblia diz que eles prepararam, ó, um jantar para Jesus. E aí, aqueles homens, então, ó, convidaram Jesus. E olha só, Jesus pegou o pão. E a Bíblia diz que enquanto ele estava ali, ó, enquanto ele pegava o pão, ele levantou aquele pão para o céu e ele agradeceu a Deus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus pegou o pão, ó, e ele repartiu e deu um pedaço para cada um daqueles homens. E nessa mesma hora, Nova Infantil, olha só o que aconteceu. A Bíblia diz, ó, que Jesus desapareceu assim, do nada. Jesus desapareceu. E aqueles homens ficaram, uau! Não queimava em nossos corações enquanto ele falava da palavra de Deus. Sabe por que eles falaram isso, Nova Infantil? Porque naquele momento eles reconheceram que era Jesus quem estava com eles. Todo o caminho que eles fizeram, enquanto eles andavam, eles estavam, ó, com o coração cheio de alegria. E eles não tinham entendido que, na verdade, era Jesus que estava com eles. O próprio Jesus ressuscitado. Uau, já pensou você encontrar com Jesus, hein? Uau, deve ter sido incrível para eles, né? E aqueles homens ficaram, ó, com o coração cheio de alegria, porque eles encontraram Jesus, agora estava vivo, vivo como ele tinha prometido que seria, que ele faria, né? Que ele ressuscitaria. E essa é a nossa lição que nós vamos aprender hoje. Então, faz aí comigo na sua casa. Jesus está vivo. E aí você dá um sorrisão assim, porque essa é uma grande notícia. É a melhor notícia que nós podemos receber, né? Então vamos lá, fazer comigo de novo. Repete aí. Jesus está vivo. Isso, que alegria. Uau! Aqueles homens, ó, ficaram maravilhados porque Jesus agora tinha ressuscitado. E agora, Nova Infantil, nós vamos lá para a cidade de Jerusalém. Nós viemos aqui, ó, para Jerusalém, nessa casa aqui. A Bíblia diz que tinha uma casa lá e as portas dessa casa, ó, estavam trancadas e algumas pessoas estavam ali naquela casa. Era o primeiro dia da semana. Sabe quem eram essas pessoas? Olha só, os discípulos de Jesus. Mas você vê o rosto deles? Eles estavam muito preocupados. Sabe por quê, Nova Infantil? Porque eles estavam, ó, morrendo de medo. Porque Jesus tinha sido crucificado. E aquelas pessoas que seguiam Jesus estavam em perigo, né? Já que o chefe dos sacerdotes não gostava de Jesus e nem dos que seguiam Jesus. Então eles estavam com medo de serem presos ou até mortos por aqueles homens. E eles estavam ali então, ó, escondidos ali naquela casa, conversando sobre tudo o que tinha acontecido com Jesus. E sabe o que aconteceu, Nova Infantil? A Bíblia diz, de repente, quando toda a casa estava trancada, eles estavam ali, ó, no silêncio total. A Bíblia diz que alguém apareceu bem no meio deles. Você sabe quem foi? Olha só, a Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles assim, de repente. Sabe o que aconteceu? Jesus não precisou abrir as portas, Nova Infantil, porque agora, olha só, o corpo de Jesus era diferente. Era um corpo glorificado, um corpo transformado. E esse corpo podia até atravessar as paredes. Uau, que incrível, não é? Nosso Jesus é incrível. Isso mesmo, ele estava com um novo corpo. E quando os discípulos viram Jesus ali no meio deles, sabe o que aconteceu? Eles ficaram tão apavorados que eles pensaram que era um fantasma. E aí eles ficaram com muito medo. E aí Jesus falou assim, vocês, por que vocês estão com medo, discípulos? Vocês não estão vendo? Um espírito não tem corpo nem ossos. Olha aqui as minhas marcas. E olha aqui as marcas, ó, dos pregos nas mãos de Jesus. E a Bíblia diz que estavam também as marcas. Jesus mostrou as marcas nos pés e no seu lado também, onde ele foi furado. E os discípulos, ó, estavam apavorados, pensando que Jesus era um fantasma. E Jesus falou, eu não sou um fantasma, o meu corpo é real. E aí, Jesus então, ó, vendo que os discípulos ainda estavam assim com um pouco de dúvida, aí sabe o que Jesus fez? Jesus falou assim, tragam alguma coisa para eu comer. E aí os discípulos então, ó, prepararam ali uma refeição para Jesus. E olha só o que os discípulos trouxeram para Jesus comer. Sabe o que é isso aqui? Peixe. A Bíblia diz que eles trouxeram, ó,
peixe assado. Você gosta de peixe assado? Ai, eu gosto muito de peixe assado. E aí Jesus, ó, foi lá, comeu aquele peixe e ele mostrou para os discípulos que ele tinha um corpo de verdade. Como é que um espírito ia comer, não é? Então Jesus era real, era ele mesmo quem estava ali. E ele provou para os discípulos, então, que ele tinha um corpo. Crianças, esse corpo de Jesus aqui não era qualquer corpo. Sabe, como eu falei, esse corpo podia atravessar as paredes. Ele não precisava de portas para entrar, como ele fez com os discípulos. Esse novo corpo de Jesus, ó, tinha as marcas, a cicatriz das feridas que foram feitas nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. Mas sabe de uma coisa, Nova Infantil? Esse corpo não podia mais sofrer, nem se machucar, porque agora era um corpo novo. Esse corpo estava transformado, glorificado. E mais, olha só, esse novo corpo podia comer. Uau! Já pensou? A Bíblia diz ó, que quando Jesus voltar para buscar todas aquelas pessoas que aceitaram ele no seu coração, ele vai dar um corpo igual ao dele, um corpo assim também. E nós vamos poder fazer as mesmas coisas que Jesus. Uau! Vai ser incrível, não vai? Ai, eu quero ter um novo corpo. Você quer ter um novo corpo também? Eu espero que sim, né? E depois passou aquele momento ali. E a Bíblia diz ó, que Jesus, do mesmo jeito que ele entrou, ele desapareceu do meio dos discípulos. E olha só, naquele dia, quando os discípulos estavam ali, só tinham apenas 10 discípulos. Um deles não estava lá. Sabe quem era esse discípulo? Você vai repetir aí comigo o nome dele. O nome dele era Tomé. Repete aí comigo. Tomé. Isso mesmo, Tomé não estava lá no meio dos discípulos quando Jesus apareceu pela primeira vez para os discípulos. E aí, os discípulos chegaram ali e falaram: Tomé, Tomé, você sabe o que aconteceu? Jesus apareceu aqui no nosso meio e ele está vivo. O corpo dele, nós vimos as suas marcas, ele era real mesmo. Era Jesus quem estava aqui. Sabe o que o Tomé falou para os discípulos? Ele disse assim: eu não vou acreditar. Se eu não ver as marcas no corpo de Jesus, eu não vou acreditar que ele está vivo. Crianças, Tomé duvidou que Jesus estava vivo. E aí, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que depois, né, que tinha passado já uma semana, olha só, quem apareceu de novo no meio deles? Jesus apareceu de novo no meio dos discípulos, do mesmo jeito que antes. Não precisou abrir as portas. Ele entrou e apareceu rapidinho assim no meio dos discípulos. E aí, Jesus olhou para Tomé e falou: Tomé, por que você está duvidando? Olha aqui as marcas nas minhas mãos e nos meus pés e no meu lado. Toque em mim e você vai ver que eu sou real. E sabe de uma coisa? Tomé foi lá e tocou nas marcas de Jesus, nas cicatrizes do seu corpo. E Tomé viu que Jesus era real. E sabe de uma coisa, Nova Infantil? A Bíblia diz que Jesus, então, falou assim: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Sabe o que Jesus fez? Jesus, soprou sobre eles o Espírito Santo. E sabe, o Espírito Santo de Deus veio morar dentro daqueles discípulos. Crianças, a Bíblia diz que quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e ela pede para Jesus ser o seu Senhor e o seu Salvador, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro dela. E sabe o que o Espírito Santo faz? Ele mostra para você as coisas que você está fazendo de errado. Mas ele te mostra também as coisas certas que você está fazendo, que você está obedecendo. Por exemplo, se a tia Diana quiser contar uma mentira, sabe, o Espírito Santo já mora dentro de mim, porque eu já aceitei Jesus. E sabe o que o Espírito Santo fala para mim? Olha, tia Diana, você não pode contar mentiras, porque Deus não se agrada. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele mostra ali para você, ele mostra na sua mente ali que você está fazendo o que é errado. Mas quando eu também obedeço a Deus, o Espírito Santo também me avisa que eu estou obedecendo, que eu estou fazendo a coisa certa. E Deus se agrada disso. Então agora, aqueles homens tinham o Espírito Santo dentro deles, que ia ser aquela pessoa que ia falar para eles se eles estavam fazendo as coisas certas ou não. E aí, então, Jesus falou bem assim para Tomé. Olha só,
Presta atenção. Jesus falou assim: Tomé, porque você me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Sabe de quem Jesus estava falando, Nova Infantil? Ele estava falando de mim e de você. Porque nós somos essas pessoas que não veem Jesus. Você pode ver Jesus? Não, né? Nem eu posso ver Jesus. Mas eu tenho certeza que Deus existe, que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Isso mesmo. Então, eu creio nele. E isso é ter fé. E fé é quando você acredita, mesmo que você não consiga ver. E eu creio em Jesus. Eu creio que ele é real e que ele existe. E que um dia ele vai voltar para buscar todas aquelas pessoas, que aceitaram ele no seu coração, que pediram para ele ser o dono da sua vida. É isso que a Bíblia nos ensina. E olha só, depois que aconteceu isso, sabe, Jesus, desapareceu dali de novo. E os discípulos, eles ficaram maravilhados. Uau, Jesus está vivo novamente. Ele ressuscitou. E agora, crianças, nós vamos repetir nossa lição para a gente nunca mais esquecer, para a gente lembrar e saber e crer que realmente Jesus é real, que ele vive e que um dia ele vai voltar. Então agora você vai repetir aí comigo, certo? Faz assim: Jesus está vivo! Aí você tem que dar um sorrisão, porque essa é uma grande notícia, né? Vamos repetir mais uma vez, para a gente nunca mais esquecer? Faz aí: Jesus está vivo! Isso, que alegria poder saber que Jesus está vivo. E agora você vai fechar os seus olhos e nós vamos agradecer por isso. Fecha aí os olhinhos e repete com a tia. Senhor Deus, obrigada por ter enviado Jesus para morrer e ressuscitar. E agora eu tenho a chance de ir para o céu. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, Nova Infantil, essa foi a nossa história de hoje e eu espero você semana que vem. Você não pode faltar para ver o que aconteceu com Jesus depois, né, que ele apareceu para os discípulos. Então, tchau!